Ele acha que ela se apaixonou porque ele levou ela para um restaurante caro, respondeu rápido. E foi um cara incrível. Sim, claro, foi exatamente isso. Enquanto isso, na vida real, ela já estava emocionalmente inclinada semanas antes, e ele nem percebeu, porque enquanto ele estava ocupado tentando impressionar, outra coisa estava acontecendo nos bastidores. O cérebro dela estava testando, sentindo, analisando e decidindo. E não, não foi o carro, nem o dinheiro, nem aquele textão de bom dia, princesa. Foi o jeito que ele fez o ambiente emocional ficar previsível, ou não. Foi como ele lidou com o próprio comportamento quando ninguém estava avaliando diretamente. Foi o que ele não fez, inclusive. Homens costumam tratar o amor como uma missão, fazer mais, provar mais, entregar mais. Mulheres, elas respondem a um processo, e esse processo não tem nada a ver com esforço exagerado. Tem a ver com como o comportamento dele regula o estado emocional dela ao longo do tempo. Então, se você ainda acha que amor feminino começa com impacto, não, começa com sensação. E se você errar essa parte, nem chega no resto. Então, vamos desmontar isso com calma. Porque o que você acha que está funcionando? Provavelmente já está te sabotando. Ele entra na situação achando que precisa impressionar, fala demais, tenta ser engraçado o tempo todo, força a presença. Basicamente, transforma um encontro simples em uma apresentação de produto. E o produto, no caso, é ele mesmo. Como rude. Enquanto isso, o cérebro dela não está avaliando performance. Está fazendo algo muito mais básico e muito mais decisivo. Está perguntando: eu me sinto segura aqui ou não? E não é segurança física, é emocional. É o sistema nervoso dela tentando entender se pode relaxar ou se precisa ficar em alerta. Porque quando um homem está tentando demais, o comportamento dele fica instável. Ele muda o tom, muda a postura, muda a energia dependendo da reação dela. E isso não acalma ninguém. Isso ativa a dúvida. É aqui que a maioria dos homens perde o jogo antes mesmo dele começar. Segurança emocional não vem de perfeição, vem de consistência comportamental. É o cara que não está tentando controlar a percepção dela a cada segundo. Ele não está desesperado para ser validado. Ele não entra em pânico com pequenos silêncios. Ele não força a conexão. Ele simplesmente se mantém. E isso, por algum motivo, é raro. Agora olha o contraste. Um homem tentando impressionar. Responde em 2 segundos. Muda completamente o jeito de falar para agradar. Ri de tudo. Concorda com tudo. Evita qualquer fricção. A personalidade dele vira um espelho mal regulado. Resultado? O cérebro dela não consegue ler quem ele é. Um homem emocionalmente estável. Responde no tempo dele, fala com clareza, não tem pressa de criar intimidade, não tenta preencher cada segundo com barulho. Resultado? O ambiente fica previsível. E previsibilidade, nesse contexto, não é tédio, é segurança. É o que permite que a curiosidade dela exista depois. Sem isso, nada evolui. Porque quando o sistema nervoso dela não relaxa, ela não investe. Simples assim. Pode até continuar conversando, pode até sair de novo, mas emocionalmente, travado. E o mais interessante, ele quase nunca percebe. Na cabeça dele, ele foi bem, foi educado, atencioso, presente, fez tudo certo. Só esqueceu de uma coisa: comportamento que busca aprovação o tempo todo não transmite segurança, transmite dependência. E dependência emocional no início não é atraente, é um alerta silencioso. Então, enquanto ele acha que precisa fazer mais, na verdade ele já está fazendo demais. E toda vez que ele ultrapassa esse ponto, a segurança dela dá um passo para trás. Não ideal, porque sem esse primeiro gatilho, nada do resto sequer começa. Se ele passou pelo primeiro filtro, o tal da segurança emocional, agora sim alguma coisa começa a acontecer. Não é amor, não é apego. Calma, é curiosidade. E curiosidade aqui é extremamente frágil. Tipo, qualquer movimento errado, acabou. Foi bom enquanto durou. Nesse ponto, ela não está pensando, eu gosto dele. Ela está pensando, tem algo aqui, mas ainda não entendi o que. E é exatamente isso que mantém ela por perto. Só que o homem médio entra em pânico nessa fase, porque ele sente que está quase lá e decide acelerar.
Mais mensagens, mais atenção, mais presença, mais explicações desnecessárias. Basicamente, ele pega algo leve e transforma em pressão. A curiosidade dela desliga, porque curiosidade precisa de espaço para existir. Precisa de pequenas lacunas, de momentos onde ela não tem acesso total a ele. Não é joguinho, é funcionamento básico do cérebro. Dopamina não vem de previsibilidade absoluta, vem de recompensa variável. Quando ele responde sempre na mesma velocidade, sempre com a mesma intensidade, sempre disponível, o cérebro dela entende rápido demais o padrão. E quando o padrão fica óbvio, a excitação mental cai. Simples. Agora olha o outro cenário. Ele aparece, conversa bem, some um pouco porque tem a própria vida, volta sem esforço, mantém o mesmo tom, não tenta compensar a ausência com intensidade exagerada. Resultado? O cérebro dela continua tentando entender ele. E isso prende. Mas, claro, tem um limite, porque mistério não é desaparecer por 3 dias e voltar como se nada tivesse acontecido. Isso não cria intriga, cria irritação. E, dependendo da personalidade dela, cria desinteresse definitivo. Curiosidade funciona quando existe consistência dentro da imprevisibilidade leve. Ou seja, ele não é um robô previsível, mas também não é emocionalmente caótico. Só que muitos homens erram exatamente aqui. Ouviram um relógio suíço, totalmente previsíveis. Ouviram um problema ambulante, completamente instáveis. Nenhum dos dois sustenta interesse. E tem outro detalhe que passa despercebido. Quando ela começa a ficar curiosa, ela começa a observar mais. Pequenos comportamentos, pequenas reações, pequenas incoerências. É aqui que o personagem do começo começa a falhar, porque manter uma versão artificial de si mesmo exige energia. E cedo ou tarde a consistência quebra. Então aquele cara seguro do início começa a parecer ansioso, aquele cara tranquilo começa a parecer carente, aquele cara interessante começa a parecer previsível demais. E pronto, a curiosidade dela que estava acordando volta a dormir. Então, não é sobre fazer mais, é sobre não estragar o que já estava funcionando. Mas isso exige uma coisa que muitos ignoram: autocontrole. Porque nesse estágio, a vontade dele de avançar cresce. E toda vez que essa vontade assume o controle, a dinâmica inteira muda, e raramente para melhor. Se ela ainda está ali depois da fase da curiosidade, então alguma coisa passou no teste. Agora o jogo muda. Já não é mais sobre quem ele é por fora, é sobre como ele se conecta por dentro. E é exatamente aqui que muitos homens se perdem de forma impressionante. Porque eles acham que conexão emocional significa falar muito, se explicar, contar a vida inteira em 2 encontros, abrir vulnerabilidades aleatórias fora de timing. Basicamente, transformar interação em sessão de desabafo não solicitada. Sim, não. Conexão emocional não é excesso de informação, é qualidade de troca. É quando ela sente que está sendo entendida, sem precisar se explicar demais. É quando a conversa flui sem esforço mecânico. É quando existe presença, não performance. E isso exige algo que a maioria ignora: leitura emocional. Porque enquanto ele está focado no que vai dizer em seguida, ela está percebendo como ele reage ao que ela diz. Pequenos sinais começam a pesar muito aqui. Ele escuta de verdade ou só espera a vez de falar? Ele reage com calma ou tenta impressionar com respostas prontas? Ele consegue lidar com um momento mais profundo ou quebra o clima com humor forçado? Porque sim, humor fora de timing destrói mais conexão do que silêncio. E silêncio, quando bem sustentado, conecta mais do que palavras vazias. Agora observa o padrão clássico. Ela compartilha algo um pouco mais pessoal, nada extremamente profundo, mas o suficiente para testar o terreno. Se ele entra em modo resolver problema, conexão cai. Se ele ignora ou muda de assunto, conexão cai. Se ele exagera e transforma aquilo em um drama maior, conexão cai também. O ponto não é reagir muito, é reagir certo, é manter estabilidade enquanto permite profundidade. E isso cria um efeito específico.
Ela começa a associar ele a conforto emocional. E conforto emocional, quando bem construído, vira apego. Mas tem um detalhe importante que quase ninguém fala. Conexão emocional não cresce quando ele tenta ganhar pontos. Cresce quando ele para de tentar controlar o resultado, porque toda vez que ele fala algo esperando uma reação específica, isso aparece. E quando aparece, quebra a autenticidade. E quando quebra a autenticidade, ela sente. Não necessariamente de forma consciente, mas sente. E aí entra outro erro comum. Ele tenta impressionar com histórias, conquistas, status, experiências. Só que nesse estágio, isso já não tem o mesmo peso. Ela não está mais avaliando o que ele tem. Ela está avaliando como ele faz ela se sentir repetidamente. E isso não vem de grandes momentos, vem de microconsistências. O jeito que ele responde, o jeito que ele mantém o tom, o jeito que ele não muda quando a situação fica um pouco mais emocional. Então, enquanto ele acha que precisa intensificar para garantir o interesse, na prática, quanto mais ele força, mais ele interfere no que já estava se construindo naturalmente. E é aqui que a conexão ou se aprofunda, ou simplesmente trava, sem aviso, sem explicação, só muda a energia, e quando muda assim, dificilmente volta. Se ela já passou pela conexão emocional, está começando a investir um pouco de si mesma. Mas aqui é onde muitos homens confundem consistência com monotonia e entram em pânico. Consistência não significa enviar mensagens chatas todo dia, postar fotos para impressionar ou provar que você está presente. Significa estabilidade emocional. Significa que ela sabe o que esperar do comportamento dele sem precisar decodificar cada gesto. Porque mulheres, no fundo, estão sempre testando. Ele é previsível no bom sentido ou instável. Ela percebe microvariações de humor, ansiedade, carência ou exagero. Cada ação dele é registrada, muitas vezes inconscientemente, e usada como referência para vale a pena investir ou não. O erro clássico: ele some por 3 dias sem motivo, depois reaparece com intensidade dobrada. Resultado: ela fica confusa, não conectada. Confusão não cria apego, cria alerta. Outro erro: ele muda de atitude dependendo do humor dela. Um dia tranquilo, no outro ansioso e pegajoso. Não ideal. Consistência é a cola que mantém todos os estágios anteriores funcionando. Ela garante que a segurança emocional continue, que a curiosidade não desapareça, que a conexão emocional se aprofunde. Sem isso, tudo desmorona. E é importante frisar: consistência não é mesmice. Mistério leve é bom, imprevisibilidade caótica não. Ela precisa sentir que ele tem valores, limites e estabilidade, sem perder a espontaneidade. Quando ele mantém essa consistência, o cérebro dela começa a relaxar mais profundamente. Ela sente que pode investir sem medo de se machucar. Cada encontro, cada mensagem, cada gesto reforça essa sensação de segurança. E o pior erro de todos? Ele relaxa demais quando acha que ela já está presa. Homem que se acomoda cedo demais se transforma de uma figura de estabilidade para uma figura de tédio ou negligência. A atração cai e tudo que ele construiu até aqui começa a ruir lentamente. Então, sim, consistência é discreta, não chamativa, mas é o que transforma interesse em apego emocional. Sem isso, nenhum esforço, nem charme, nem investimento inicial importa. Ela pode gostar dele, mas não vai se apaixonar de verdade. E é por isso que os homens que entendem isso se destacam. Eles não estão correndo atrás do amor dela. Eles estão criando as condições perfeitas para que o amor aconteça sozinho, naturalmente e de forma profunda. Segurança, paz, curiosidade, paz, conexão, paz, consistência. Terreno fértil para apego emocional. Errar qualquer uma dessas etapas e, bom, ela provavelmente vai investir em outro que entenda esse ciclo melhor. Se ele sobreviveu à segurança, curiosidade, conexão e consistência, agora ela começa a investir emocionalmente. E é aqui que a maioria dos homens ainda interpreta tudo errado. Eles acham que ela está apaixonada,
porque disse que gosta ou porque passou a compartilhar detalhes da vida pessoal. Não é bem assim. O apego emocional se forma quando ela percebe repetidamente que ele está ali sem precisar provar nada, que ele não desaparece de forma dramática, que não reage exageradamente às pequenas frustrações, que mantém presença sem sufoco. É um padrão silencioso, mas poderoso. E é nesse estágio que os estilos de apego dela entram em cena. Uma mulher com apego seguro se conecta com consistência e estabilidade. Uma com apego ansioso reage às falhas momentâneas dele com preocupação. Uma evitativa pode se afastar se ele mostrar dependência emocional. Cada detalhe do comportamento dele atua como reforço ou sabotagem desse apego. Sinais claros de que ela já está investindo. Ela procura a opinião dele em decisões, compartilha momentos cotidianos, sente falta sem cobrança excessiva e confia o suficiente para ser vulnerável. É aqui que pequenas atitudes dele fazem toda a diferença. Um gesto simples, uma mensagem equilibrada, um comentário sincero. Cada detalhe confirma ou quebra a percepção de segurança. O erro crítico? Relaxar ou mudar comportamento nesse ponto. Homens acham que ganharam e passam a agir de forma diferente, respondendo menos, tentando impressionar de outro jeito ou mostrando desinteresse. Isso destrói o apego rapidamente. Ela sente a inconsistência, mesmo que inconscientemente, e o investimento emocional diminui. O que faz ela se apaixonar de verdade não é esforço exagerado, presentes ou declarações grandiosas. É o padrão de comportamento dele, a presença consistente, a leitura emocional correta, a estabilidade diante de pequenos testes. Ela se apaixona pelo efeito emocional cumulativo que ele provoca, não por atos isolados. E esse é o ponto central que poucos homens entendem. Conquistar o coração de uma mulher não é sobre fazer mais coisas impressionantes. É sobre criar uma experiência emocional estável e segura, que cresce com o tempo e permite que ela se entregue sem medo. Se ele consegue manter os 4 primeiros estágios, o apego emocional se instala naturalmente e ela se encontra investindo mais do que imaginava, sem dramas, sem pressa, sem manipulação, e é exatamente assim que o amor feminino verdadeiro começa. Próximo passo? Entender os erros que interrompem todo esse processo, porque sem essa consciência, a chance de autossabotagem continua alta. Aqui é onde a realidade bate na ilusão masculina. Homens pensam que estão ganhando o coração dela com dinheiro, presentes, elogios exagerados ou esforços óbvios para impressionar. Na cabeça dele, cada gesto é uma prova de que ele é incrível. Na dela? Isso nem chega a entrar na equação. O que realmente faz uma mulher se apaixonar é completamente diferente. É o efeito cumulativo do que ele faz sentir. Não é esforço isolado, é consistência, presença emocional, estabilidade e capacidade de gerar conforto sem precisar demonstrar ou se exibir. É o cara que não precisa provar nada, mas que entrega segurança e pequenas doses de emoção de forma natural. Sinais de que ela está realmente investindo. Ela procura a companhia dele sem ser pressionada, compartilha pensamentos e sentimentos, mostra curiosidade genuína sobre ele e até lembra de detalhes que ele achava irrelevantes. Ela já confia nele o suficiente para se sentir vulnerável. Cada ato dele que reforça isso solidifica o apego, enquanto cada erro súbito pode desconstruir semanas de progresso. O contraste é brutal. Enquanto ele acha que impressiona com grandes gestos, ela está observando os microdetalhes, como ele lida com silêncio, com frustração, com pequenas falhas. É aí que o manual emocional feminino entra em jogo. Ela se apaixona pelo efeito, não pela intenção. E a ironia? Muitos homens se sabotam justamente quando acham que estão ganhando. Relaxam, ficam previsíveis demais ou tentam acelerar a relação. Isso destrói segurança, mata a curiosidade, interrompe conexão e quebra consistência. Resultado: ela perde interesse, mesmo que ele ache que está indo bem. Para evitar isso, o foco precisa ser no comportamento que sustenta todos os estágios anteriores. Não é sobre impressionar, é sobre permitir que o apego se desenvolva naturalmente, mantendo estabilidade emocional,
leitura do estado dela e pequenos gestos que reforçam segurança e conexão. Em resumo, o que ele pensa que faz, eficaz e relevante. O que realmente importa, consistência emocional, presença sem pressão e capacidade de criar experiências que ela sente mais do que vê. É o efeito cumulativo do comportamento dele que transforma interesse em amor real. Erros repetidos nesse ponto são fatais. Sumir, demonstrar ansiedade, tentar compensar com intensidade exagerada ou mudar comportamento. Cada ação não alinhada mina semanas de progresso emocional. Então, se você quer conquistar de verdade, não corra atrás do amor dela. Crie as condições certas para que ele aconteça sozinho, naturalmente e de forma profunda. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora entende o processo real pelo qual uma mulher se apaixona. E o segredo está em agir certo nos estágios certos, sem tentar forçar nada. Primeiro, segurança emocional. Mantenha estabilidade. Não tente impressionar o tempo todo. Não deixe sua ansiedade assumir o volante. Ela precisa relaxar para investir. Segundo, curiosidade. Deixe espaço. Um pouco de imprevisibilidade leve mantém o interesse aceso. Não desapareça demais. Não tente manipular. Apenas permita que ela queira descobrir mais. Terceiro, conexão emocional. Escute mais do que fala. Seja presente sem exageros. Permita que ela se abra naturalmente. Pequenos gestos consistentes valem mais do que grandes declarações. Quarto, consistência. Seja previsível no bom sentido, estável emocionalmente, confiável. Amor cresce na previsibilidade emocional, não no caos ou na pressão. E quinto, apego emocional. Cada ação que reforça segurança, presença e conexão cria investimento emocional dela. O amor verdadeiro não é conquistado em gestos isolados, mas no efeito cumulativo do seu comportamento ao longo do tempo. Então pare de achar que impressionar resolve tudo. Pare de acelerar. Pare de tentar ganhar pontos com ela. O que funciona é comportamento estratégico, segurança, curiosidade, conexão e consistência. Faça isso e o apego emocional se forma naturalmente. Se você já passou por alguma dessas situações, cometeu algum desses erros ou quer compartilhar uma vitória emocional, comenta aqui. Eu leio todos e posso até responder pessoalmente. Mas, mais importante, curta, compartilhe e, principalmente, inscreva-se no canal. Não subestime isso. Aqui você vai aprender todos os segredos que a maioria dos homens ignora.